Misericórdia, misericórdia, querido. Tá começando mais um episódio do podcast Pode Chegar, diretamente do Norte Estúdio, aqui na Rua Coronel Cerrado, número 1000, sala 517. Acessa lá norte, com TH, estúdio.com. Isso mesmo, no Instagram. E daqui a pouquinho tá rolando o site também da Norte Estúdio. Tá começando mais um episódio, bora fazer dar certo o dia de hoje? Hoje nós estamos aqui, meu querido, a mulher veio nos 220, estourando, radiando, a Kézia Bolt. Não é a Kézia Bolt, não raio, mas parece. Kézia Rodrigues, serva do Senhor, empreendedora, mãe, empresária e um monte de coisa que a gente vai descobrir no nosso bate-papo. Senhoras e senhores, Kézia Rodrigues, pode chegar. Olá, gente, muito prazer. Quero primeiro agradecer a Deus pela sua oportunidade. É um prazer muito grande realmente estar aqui. Eu que nunca pensei, em hipótese nenhuma, fazer algo parecido. Então, que seja uma noite maravilhosa, que seja uma entrevista de muito sucesso e que o nome de Deus possa estar sempre sendo exaltado. Preparada para meu coração? Com certeza. Que legal, tá bacana. Tá chegando então pra gente a Kézia Rodrigues, vamos conversar, conhecê-la. Quem é a Kézia Rodrigues? Vamos começar assim para que as pessoas possam entender. Quem é a Kézia Rodrigues? Olha, eu acho, falar da gente parece ser muito fácil, mas na verdade é muito difícil, né? Porque quando a gente quer falar sobre quem nós somos, é lógico que sempre vem as qualidades, mas difícil mesmo falar sobre os defeitos, e nós, como todos nós, né? Eu tenho meus defeitos, porém, assim, graças a Deus, eu me vejo uma grande mulher com muitas qualidades. E antes que eu comece a falar sobre mim, eu quero que todo mundo entenda que por trás da Kézia Rodrigues existe um Deus que sempre esteve presente, né? Então, ao decorrer da entrevista, vocês vão saber um pouquinho sobre a minha história, principalmente sobre a minha história de superação. Mas essa história não é somente minha, né? É principalmente sobre o que Deus pode fazer nas nossas vidas, como Ele fez na minha vida. Então, a Kézia é uma mulher de 39 anos, mãe de 3 filhos, solteira, empreendedora, dona de casa, que adora cuidar da família, que adora cuidar de casa, adora cuidar dos amigos, adora cuidar de todos. Uma pessoa apaixonada por vidas, entendeu? Que tem um prazer enorme em viver. Gente, imagine Kézia Rodrigues com aventalzinho, fazendo comida, chorando, cortando cebola. Exatamente. Mas é assim, exatamente. A gente não vê. Porque aqui tá o resultado de uma pessoa. Tudo bem, a gente vem entrevistar, a gente se produz e tal. Mas no dia a dia, assim, a Kézia é uma pessoa que é muito simples, né? Sim. Se você até acompanha as redes sociais dela, às vezes a gente é mal interpretado por aquilo que as pessoas verificam, né? Esse palavreado, essa forma com que as pessoas apontam nas redes sociais, ela não te define, né, Kézia? Na Não. verdade, o que te define é o pessoal, é o dia a dia. Fala pra gente um pouquinho Exatamente. sobre isso. E Você é muito bombardeada também por isso, né? muita coisa, muita coisa. Infelizmente, a aparência, até boa aparência, te condena, né, pelo fato de pelo fato das pessoas acharem que você, às vezes, tenta passar algo que você não é. Eu sou uma pessoa loirinha, tenho cabelo liso, Que sou dá trabalho. branquinha, que dá trabalho, sou branquinha, sou vaidosa, né? Como uma mulher vaidosa, eu tenho meus cuidados, mas a minha vaidade principal é com a minha casa. Eu costumo dizer que não adianta eu passar uma imagem mega bonita, mega produzida, e você chegar dentro da minha casa está totalmente desorganizada, né? A casa é reflexo do que você é. Exato. Então, eu organizo a minha casa, sim, eu faço minha comida, eu faço minha faxina, eu lavo o meu carro, tá? Eu troco minha lâmpada, eu troco meu gás, tudo isso eu faço, e às vezes as pessoas olham e falam assim, Kézia, eu não acredito, você só vive com roupa de academia, mas às vezes não dá tempo de tirar a Patricinha roupa, não dá fazendo tempo isso, de né? tirar a roupa da academia. Porque às vezes eu chego da academia e já vou correndo preparar o almoço para as crianças. Às vezes olha, pensa que você é uma patricinha, mas não, uma pessoa Não, normal. uma pessoa totalmente normal, entendeu? E às vezes a gente só tem a vaidade de se cuidar, mas isso não significa que você não possa fazer as outras coisas, né? Então isso acontece muito, infelizmente acontece muito. Kézia, vamos começar a entender então a base, a estrutura, o fundamento para gerar
essa pessoa tão solidificada que você se tornou no dia de hoje? Como é que foi a sua origem? Você nasceu onde? É, Quem são os seus pais? eu sou de Cabo Frio, eu fui criada pela minha mãe, uma mãe solteira também, uma mãe negra, dona de casa e empregada doméstica, onde criou duas filhas sozinhas, tá? Então, essa força, né, que tanto eu quanto a minha irmã tinha também, ela vem justamente da criação que eu tive da minha mãe. Né? Nós fomos criada por uma mãe que não tinha uma estrutura familiar também. Ela já veio de uma família onde não era estruturada, né? Então trabalhava o tempo todo fora e nós tínhamos como obrigação cuidar da casa, né, e fazer todas as obrigações para que minha mãe pudesse, quando chegar em casa, preparar a nossa janta, organizar também. Desde pequena já Desde tinha essa pequena, já tinha essa responsabilidade, né? responsabilidade. Então, na verdade, não foi muito uma opção, né? Nós tivemos essa obrigação e graças a Deus deu certo. Sobreviveu, né? Sim, sim, Gerou, conforme eu sim. falei, né? Gerou a estrutura, a base dessa estrutura que hoje temos. As grandes necessidades tornam as pessoas mais fortes, né? Então, todas as dificuldades que eu passei na minha vida, tanto na infância, adolescência e juventude, fizeram com que me tornasse essa pessoa forte que eu sou. E é isso que eu passo para meus filhos. Nós estamos, assim, numa outra década, né? Nós estamos numa fase onde as crianças não têm essas obrigações que nós tínhamos quando criança. Mas lá em casa não funciona assim, não. Lá em casa funciona na moda É antiga, bom. entendeu? Então, não lavou a louça, não tem comida pronta, tá? Não estendeu a roupa, também não tem roupa limpa para usar. Então, é assim que funciona. Porque obrigações fazem com que as pessoas se tornem responsáveis. Você tem uma frase muito interessante atribuída a ti, porque está lá nas suas redes sociais, significa que princípios são irrevogáveis, Sim, né? com Eu certeza. acredito que com essa base que você acaba de nos passar, talvez venha dali que começou a gerar esses princípios irrevogáveis. O que é irrevogável para você hoje? É irrevogável aquilo que não pode comprar, né, e que não pode servir como troca com o que mais tem de valor para mim, entendeu? O que eu mais tenho de valor é o respeito, é o amor que eu tenho pelo próximo, entendeu? E o cuidado que eu tenho comigo e principalmente o respeito que eu tenho por Deus, né? Eu acho que Deus é a base de tudo. E tudo que vem contra ele, entendeu? É justamente o que não pode acontecer. Então você tem que ter um freio, né? Todo mundo está aí para ter oportunidades, sejam elas boas ou ruins. Uhum. E você tem que avaliar o que vale a pena para você, entendeu? Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente está falando muito de Deus, eu vou começar a entrar nessa área também. Você, qual foi o período que você conheceu a Deus? Na juventude, na adolescência ou já adulta? Olha, eu sou criada dentro de uma família cristã. Eu tenho primo pastor, tio pastor. Fui criada indo para a igreja, frequentando a igreja, mas eu costumo dizer, e eu tenho certeza absoluta, que eu encontrei Deus de verdade faz um ano, né? Eu, há 5 anos atrás, eu passei por uma certa situação onde ali eu comecei a entender algumas coisas, né? E como o processo, ele às vezes não é tão rápido, né, como a gente quer que seja, ou a gente nem imagina, na verdade, a gente está passando por um processo e a gente não está entendendo, a gente acha que está, mas a gente não está. E há um ano atrás, quando eu passei por um outro processo muito difícil, eu me senti muito incapaz, porque eu não me sentia com intimidade suficiente com Deus para fazer um pedido tão grande, que foi na época que minha irmã esteve no hospital. Então, ali eu me senti muito incapaz e ali eu vi a necessidade de me aproximar de Deus de uma forma diferente, como eu nunca Interessante que tinha. não era por você, Não né? era por mim, não era por mim. Entendeu? Então, ali naquela situação, eu não conseguia orar pela minha irmã.
E é muito engraçado, porque a nossa cabeça, né, como que a cabeça, como que a gente se julga, na verdade. Porque eu, quando eu estive no hospital, a minha irmã orava por mim todos os dias, 24 horas. E eu sempre fui muito grata a ela por isso. E quando ela esteve no hospital, eu queria fazer o mesmo. Eu falei assim, vou retribuir da mesma maneira. Eu vou ao pai. Só que eu não conseguia ter intimidade, eu não conseguia, eu me sentia constrangida em fazer um pedido tão grande porque eu estava distante demais de Deus. Não se sentia merecedora Não, de ser ouvida. não me sentia merecedora. E eu começava a orar e falava assim, Deus não vai me atender. Por que que ele vai me atender? Eu não, o que que ele fez algo tão grande por mim e nada eu faço. Eu apenas conto o meu testemunho, eu apenas conto o que aconteceu comigo. Mas e aí? Só isso? Contar é o suficiente? E aí Faltava intimidade. faltava intimidade, entendeu? Faltava realmente intimidade. E a gente, hoje eu vejo que todos, no geral, fala de Deus porque é como se é algo natural. Você nasce, os seus pais falam sobre o amor, os seus pais falam sobre tudo na vida e automaticamente fala sobre Deus. Então você cresce acreditando em Deus, De uma né? forma De uma forma, superficial. exatamente. Mas o seu encontro com Deus, quando que você de fato entende que existe um Deus que pode todas as coisas, está ali com você, entendeu? Eu acho que esse é o virar de chaves. Interessante. A sua história é muito interessante e a gente vai entrar daqui a pouco na sua história pessoal, mas eu gostaria de levar agora para um outro lado. Por exemplo, você hoje é um grande exemplo, direto ou indiretamente. Você é uma mãe solteira, estruturada. Você é uma mulher que não é dependente de ninguém além de Deus. E aí, como é que foi para você ser mãe solteira, manter essa postura e dar uma base de estrutura para os seus filhos? Hoje você tem um encontro com Deus, né? Um pouco mais de um ano. Mas você, conforme você me falou aqui, ó, você foi ensinada pelos seus pais, pela sua mãe, me perdoe, a entender, conhecer Deus, mas teve que ter a sua intimidade. Você tem ensinado seus filhos a entender Deus. E como é que você orienta eles a ter essa intimidade? A gente. Muitas das vezes a gente comenta que a gente não pode obrigar, né? A gente não pode fazer com que um filho ou qualquer outra pessoa tenha essa experiência que você teve. E isso eu acredito que seja verdade. Cada um tem que ter sua experiência e existe um tempo para isso. Muitas das vezes o meu tempo não é o seu e provavelmente também não possa ser dos meus filhos. Mas nós, como pais, nós temos essa obrigação de ensinar o caminho correto. Entendeu? Eu tenho um filho de 20 anos, outro de 15 anos. Eles têm entendimento sobre algumas coisas. Eles vão à igreja também. Então, eu acho que o principal caminho é fazer com que eles te acompanhem. Isso daí, você como pai, você pode fazer isso. Você tem essa obrigação de fazer. E aí deixar que Deus, né, ali prepare todo o encontro. Eu acho que o mais importante é eles estarem no É meio. o que a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve seguir. Quando Sim, ela crescer, ela não vai se desviar. Você está lhe exatamente. dando o caminho, a A gente direção. tem que jogar ali a sementezinha, né, para que quando eles possam, de fato, tomar a decisão deles, Uhum. né, eles terem ali uma base. É essa base que nós temos que dar. E para essas pessoas que são mães solteiras, o que que você teria para dizer agora? Essa mãe solteira que acha que não vai conseguir criar o filho sozinho, você que acabou de separar, ou o marido te deixou. Quer dizer, é possível você ter uma autonomia para criar seu filho sozinho e para dar uma boa educação? É possível, com certeza, né? Eu sou um exemplo e eu acho o seguinte. Outro dia mesmo uma amiga conversou comigo, entrou em contato comigo pelo telefone, ela falou justamente isso, Késia, eu queria ser como você, mas eu não consigo. E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte: você está passando por uma situação onde você está pagando preço. Eu pago o preço. Cabe a você saber qual o preço que você quer pagar.
Então, todos nós pagamos um preço. A vida não é um mar de rosa. A mãe solteira sofre, sofre muito. Não é fácil. Você ter que acordar, você ter que trabalhar, você ter que cuidar de filho. E aí, quem vai cuidar do meu filho? Aonde eu vou deixar meu filho? Essa pessoa é responsável ou não? Isso tudo é muito difícil. A gente também tem que ter nossos momentos de lazer, né? A mãe trabalha muito, a mãe tem o cuidado com os filhos, a mãe tem o cuidado com a casa, a gente tem que ter o nosso cuidado também. É muito difícil, mas é possível. Só que você tem um preço a pagar e você precisa saber qual é o preço que você precisa pagar. Você prefere estar dentro de um relacionamento abusivo, como muitas das vezes acontece, como aconteceu comigo, entendeu? Onde o seu filho está sofrendo da mesma forma, se não pior. É melhor você criar um filho dentro de uma família, dentro de um lar totalmente, né, conturbado, com brigas, violência, ou você criar um filho sozinho, ou você deixar ele numa creche para você trabalhar. Entendeu? Então, você tem que entender que nesse momento você tem que pesar o que vale a pena. Porque muitas das vezes a escolha não é pelo seu filho, a escolha é por você, por uma comodidade. Existem muitas pessoas, infelizmente, que estão nessas situações por comodidade. E quem sofre são os filhos. Eu sou totalmente a favor da família, tá? Eu não estou falando isso porque as pessoas precisam se separarem, não. Eu sou totalmente a favor da família. Mas eu sou a favor de uma boa criação. Eu sou a favor de uma criança crescer dentro de uma família estruturada psicologicamente, não financeiramente. A parte financeira é muito importante, mas o velho ditado, onde come um, come dois, come três, funciona dessa maneira. Mas o psicológico não. O psicológico vai levar traumas pro resto da É vida. verdade, é verdade. E aí você tem um ponto que você precisa entender até que ponto vale a pena você pagar esse preço ou você romper com isso e escrever a sua própria história, né? Exatamente, sim, com certeza. E vale a pena. Vale a pena porque você passa a ser um orgulho para os seus filhos e um exemplo para eles. E eles vão crescer já não querendo passar por algumas situações, né? Porque viu que a mãe teve garra suficiente para correr atrás. E vou te falar, apesar, né, voltando à Aham. questão da aparência, a minha vaidade é algo muito pessoal no sentido de gostar de fazer a unha, gostar de fazer o cabelo, mas em relação aos meus filhos, em relação a trabalhar, em relação a correr atrás para fazer a minha história, eu não tenho vaidade nenhuma. Se eu tiver que lavar um banheiro, eu lavo. Se eu tiver que fazer uma faxina numa casa para levar o sustento para minha casa, eu vou levar. Como já aconteceu algumas vezes de eu ter que fazer algo que no ponto de vista de alguns era vergonhoso, para mim não. Eu estava trabalhando. Era honesto, né? Exatamente. Da dignidade, porque às vezes o que a gente apresenta para os nossos filhos, os valores que a gente deixa para os nossos filhos são muito maiores do que algumas imagens que podem ser geradas, né? Não ter vergonha de quem é você Isso aí. e saber que há uma oportunidade que Deus vai te colocar o tempo certo. Isso É aí. nunca parar de lutar. É. É nunca É. parar de lutar. Que legal, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e é o primeiro podcast que nós estamos gravando depois de uma excelente notícia. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Nós tivemos um corte do nosso vídeo, de um dos nossos vídeos no podcast, né? Que nós superamos a marca de 100K, né? São mais de 100 mil seguidores curtindo aquele vídeo. Então, muito obrigado. Só que precisamos que você também curta cada vez mais, né? Tem um da Kese aqui para você curtir, tem outros lá no nosso Instagram. Acesse lá, pode chegar, _oficial. Siga, curta, compartilhe. O episódio completo sai no YouTube e os cortes aqui também vão sair no Instagram. Agora, Kézia, quero entrar num assunto muito legal contigo. Ah, tem mais uma coisinha. A gente precisa de patrocinador. Dá uma força pra gente aí, cara. A gente precisa. Nossos vídeos estão bombando, estão crescendo e precisamos do seu apoio. Vincule sua marca. Faça igual o Norte Studio. Vincule sua marca conosco. Você pode entrar também no site do Norte Studio e vai ver que o podcast está lá com vocês. Vincule a sua marca conosco e venha junto nessa parceria. Tá bom? Tá bom? Tá ok? Kézia, conte pra mim.
Você acorda um belo dia, um sol maravilhoso estalando, e assim, caraca, eu preciso curtir a vida. Não quero que você me conte agora, porque a gente vai entrar no assunto. Eu quero que saber como é que estava a tua vida até o dia 17 de manhã. Quando você acorda, dia 17 de um domingo qualquer do ano de 2019, quando você teve um acidente, e a gente vai tocar no acidente, mas eu quero te entender como é que estava a tua cabeça até aquele período. O que que vinha assim na sua cabeça? Que era a fase da sua vida que você estava vivendo? Como é que a vida se apresentava para você? Naquele momento ali, é, para mim, era a melhor vida do mundo. Para mim. Erradamente. Mas no momento, o que passava na minha cabeça é que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Entendeu? Eu tinha me separado recentemente, tinha passado por aquele processo difícil da separação, é, tava com cabelo enorme, super lindo, né? Como uma mulher vaidosa que eu sou, é, me cuidando, trabalhando, com um grupo de amigos maravilhoso, que todas as festas que tinha no Rio eu estava presente. Eu era a bambambam do momento. Essa realmente É a expressão é a exata. expressão exata. Eu era bambambam. Onde eu chegava, eu tirava minha onda, todo mundo olhava, todo mundo comentava, e a Késia, a Késia. Então aquilo para mim, a vaidade daquele momento era o que O valia ego a estava pena. O inflado. ego, a vaidade para mim era o que realmente valia a pena naquele momento. Eram seus valores naquela época, né? Exatamente. Então, aí acorda num domingo e surge uma ideia. Poxa, vamos pra praia? Vamos dar uma volta? E assim, vamos contar agora. A Késia, ela sofreu um acidente no dia 17. Foi um domingo de sol do ano de 2019. Qual foi o mês? Março. Mês de março. 17 de março de 2019. A Késia, ela estava participando de uma distração, uma alegria lá no moto tático, também moto aquática, também conhecida como jet ski, quando houve um acidente. Uma moto passa, se choca com a moto que ela estava na garupa e a atinge na cabeça, né? Exatamente. Desesperadora. Sim. Aí eu queria que você primeiro passasse pra gente o que que houve naquele momento. Porque a imagem que nós temos, depois a gente vai colocar o link também no nosso episódio, a gente vai colocar o link para você ver a reportagem na época. A imagem para mim já começou assustadora, porque tinha cerca de 8 ou 10 motos aquáticas, jet ski, num Muito curto curto. espaço de tempo. Aquilo não te passou na cabeça, tá perigoso? Não, tu tava se divertindo. Na verdade, assim, a gente nunca pensa no perigo, No né? pior. Nunca pensa. A gente a gente Embora acha que estava vai. correndo. A gente pensa assim, vai acontecer com o vizinho, nunca. Na verdade, eu não tinha ideia do quanto era perigoso andar de Era a jet, primeira né? vez que estava Não, andando? primeira vez não. E eu não tinha dimensão da quantidade de acidentes que acontecem, na É verdade. mesmo, Kelly? Acontecem muito. E na grande maioria com vítima fatal. Gente, a gente ainda não tem essa noção. Você Mas que passou por isso vai sim, dar até um alerta. porque você começa a querer saber sobre aquilo, né? E na época, como teve, por acaso, teve uma pessoa, né, na praia filmando, foi notícia, né? Foi em vários canais de televisão, então a gente acaba buscando informações sobre acidentes parecidos. E hoje eu vejo o quanto realmente tem. É muito, realmente, É não, extremamente é perigoso. muito perigoso, muito, muito mesmo. E o que passava na sua cabeça naquele momento? Assim, você viu a moto se aproximando? Você sentiu a pancada ou simplesmente desmaiou? Olha, eu desmaiei, não lembro de nada. Eu lembro de uma coisa que eu falei. Alguns minutos antes, eu dei uma volta com um amigo. E quando nós voltamos, eu liguei para um outro amigo que eu já estava acostumada a andar e falei assim: olha, não dá para André, não. André anda muito devagar. Eu gosto de adrenalina. Eu só vou andar agora se for com adrenalina. Aí André virou para mim e falou assim: você quer adrenalina? Então vamos ter adrenalina. Só que de uma forma
foi de fato uma brincadeira, né? Mas aí entra a questão da palavra ter poder. A gente brinca muito porque parece que não é assim, que não funciona. Mas a palavra realmente tem poder. E ali, por mais que fosse uma brincadeira, era uma brincadeira, foi adrenalina que quase me levou à morte. Então, a imagem mostra, para quem depois vai até acompanhar, ela vem na frente com um jet ski, pilotado pelo André Sim, Luiz, isso. e aí você estava na garupa dele, e vem um outro que, o nome, segundo a reportagem, eu não sei se é Luiz Magno ou Luiz Carlos Magno, Magno, e vem por trás e bate, ele Na voa, verdade, bate na sua cabeça, né? na verdade, ele veio uma onda, passou Uhum. pelo que eu estava e veio e bateu de frente com o do Luiz. Sei. Né? E quando bateu de frente, automaticamente ele Sobe. subiu, né? Perdeu o controle, largou o jet e nisso a gente não consegue entender. Se na São frações subida, de segundos, né? se foi na subida que ele me pegou, ou se quando ele caiu, ele me acertou. Entendeu? A gente não consegue, a gente não consegue ver a imagem, né? Porque além de estar longe, é tudo muito rápido, né? Mas a cicatriz está aqui que não deixa negar que em algum momento ele me pegou. Então, aí vamos lá entender. São curiosidades que a gente quer muito entender. Você foi levada desacordada para o hospital, acho que foi para Miguel Couto, Miguel né? Couto. E quando começa a voltar a sua mente, os filhos e a Em- casa, o que É, que vem na tua mente? Será que é um castigo de Deus porque você conhecia a palavra e sabia que ele estava vivendo? O que que vem na sua? O que passa na cabeça de que assim, eu, você se eu, culpa? é, Naquele momento, não estou dizendo que isso ocorra agora, mas né, só para que a gente entenda. então, a questão do meu acidente, ele na minha mente, ele realmente é Era a muito, consequência. ele é muito objetivo, muito claro para mim, tá? Eu entendi perfeitamente ali o que aconteceu. Pode ser que eu até esteja errada, mas até pelo momento que eu estava vivendo, como eu falei, da vaidade, da soberba, de tudo de ruim, porque eu estava num momento realmente onde é, é, como que é a palavra? Eu era autossuficiente. Eu estava num momento que eu me sentia autossuficiente, eu não Uhum. precisava de nada. Então, todo aquele temor e todo aquele cuidado que eu sempre tive durante toda a minha infância e juventude, de pelo menos falar assim: Deus, estou indo, hein? Cuida de mim. Eu já não tinha mais. Você era uma filha pródiga. Sim, Você entendeu que pegou tudo aquilo que Deus podia te dar e falei, vou viver vou agora. viver agora, entendeu? Na verdade, eu deixei tudo, eu deixei o principal de lado. Eu achei que as festas eram o suficiente, que a minha aparência era o suficiente, que os meus amigos, porque eram muitos amigos, era o suficiente e que Deus não. Entendeu? Então, aquele cuidado que eu tinha, de fato, de sair e chegar de madrugada em casa e falar assim, graças a Deus, que às vezes é da boca para fora, não vem nem do coração. Uhum. Aquela expressão de graças a Deus deu tudo certo, eu já não tinha Mas mais. a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração tá cheio, né? Exatamente, eu já não tinha mais. Então, eu costumo dizer o seguinte, que no momento onde eu mais precisava e que tudo que eu tinha não adiantava, o único que eu tinha deixado de lado foi quem me salvou, que foi Deus. Então, eu tive, graças a Deus, assim, um grupo muito grande de amigos, de pessoas próximas, pessoas que eu não conheço, que eu não conhecia até hoje, pedindo pela minha vida. Mas naquele momento ali era Deus. Eu não tinha o que ser feito. Os próprios médicos falaram: olha, eu não sei no que você acredita, mas no seu caso foi um milagre. Porque eu não tinha como eu sair do hospital da forma como eu saí, andando. Então, Foi, Deus veio e falou assim: viu? foi quanto tempo que você ficou internada? Foram 28 dias internado e 18 dias em coma. 18 dias em Sim. coma. Meu Deus. Em- Meu pai. Quando né? você Eu volta. tive traumatismo craniano, eu tive meu lado direito todo reconstruído, né? Porque a batida, né? É não Uhum. sei quantas toneladas, desfaleceu.
destruiu tudo, tudo no meu rosto. E Deus foi tão perfeito, porque se você olhar, você fala assim: tem certeza que você sofreu um acidente? Isso aí não foi uma batidinha na porta que você bateu, na árvore quando você subiu E rápido, e Deus tá aí. preservou a sua vaidade, Exatamente. né? Mas O inimigo ele ele. tentou tirar, acabar com a tua vaidade, mas Deus preservou, Sim. né? Mas ele me fez entender também que não adianta. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Deus, não adianta. Nós, né, na verdade, a gente tem que, no mínimo, a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. O que que você aprendeu na solidão do quarto do hospital? Naquele momento que é só você e ele. É, eu, eu demorei um pouco assim para voltar, né? O meu raciocínio ficou bem lento. Uhum. Eu tinha algumas dificuldades com a fala. Eu não conseguia enxergar muito bem porque eu fiquei com Afetou. dreno na cabeça, então meu olho, a claridade, né, me incomodava bastante. Então eu demorei um pouco para conseguir juntar os pontos, mas quando eu acordei, eu lembro que depois de alguns dias, a minha irmã, ela tinha uma necessidade de me contar o que tinha acontecido, até para que eu pudesse entender e ter alguns cuidados, porque eu olhava para o meu corpo e eu via o meu corpo normal, porque só foi cabeça, eu não tive um arranhão no meu corpo. É Eu mesmo? olhava para o meu corpo e falava assim, gente, o que que aconteceu? Porque eu não enxergava, né? Eu sentia aquela dor de cabeça, Uhum. mas eu falei assim, meu Deus, o que que aconteceu? E aí teve um dia que minha irmã falou: Kézia, eu preciso conversar com você. Você precisa entender realmente o que aconteceu. E aí, quando ela começou a falar, você passou por um acidente onde você teve traumatismo, 6 paradas cardíacas, você ficou em coma. Eu falei: pode parar. Na mesma hora, assim, eu falei: pode parar. Aí ela: mas por quê? Eu falei assim: eu tô viva? Aí ela: tá, né, irmã? Aí eu falei assim: isso me basta. Eu não preciso saber de mais nada. A gratidão por eu estar viva era muito maior do que qualquer outra informação. Eu não estava preocupada se eu estava careca. Eu perdi mais de 30 quilos durante o tempo que eu fiquei no hospital. Eu não estava mais preocupada com o meu peso. Eu só queria agradecer a Deus pelo fato de estar viva. Porque ali eu entendi que foi Deus na minha vida. Então, assim, tudo volta. O cabelo cresce, o corpo volta, Nesse momento isso aí mas passou a ser supérfluo. Você não exa tinha nem esperança que não, pudesse voltar, não, né? Você só de queria agradecer a Deus pela vida. exatamente. A primeira vez quando eu tirei a sonda e eu pude ir no banheiro sozinha, era uma briga com a minha irmã, porque minha irmã não queria que eu fosse no banheiro. E eu tinha necessidade para andar, para me sentir útil também. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui no banheiro, quando eu saí do banheiro, minha irmã estava chorando e chorando muito. E eu, Érica, o que que aconteceu? E ela falava assim: você se olhou no espelho? Eu falei assim: Érica, o que que a gente faz a primeira coisa quando a gente entra no banheiro? No automático, é olhar no espelho. Aí ela: e você se viu? Porque daí então eu nunca tinha visto, né? Eu não tinha visto ainda a imagem da cicatriz. Sei. O meu olho era de sangue pisado, né? Por conta da pancada, até embaixo. Então eu tinha uma aparência totalmente diferente. E aquela cabeça raspada, com aquele arco, né, cheio de pontas de pontos, e a testa também. E eu falei assim: lógico que eu vi. Ela falou assim: e aí? Eu falei assim: e aí o quê? E eu não estava entendendo o que estava passando na cabeça dela. Mas a preocupação maior dela era eu me ver no espelho. Porque, Eu pela questão da entendi, vaidade. entendi como você vivia anteriormente, né? Exatamente, por uma questão da vaidade, todo mundo achava que eu não ia aguentar. Aí eu falava: gente, como? Como que isso pode passar pela cabeça de vocês? Eu estou viva, isso me basta. Eu não estou preocupada com a cabeça que está raspada, com o corpo que mudou. Estou preocupada com o meu olho roxo, não quero saber. Pode parar, vamos parar. E eu falava dessa maneira: vamos parar de chorar, não quero choro aqui, pode parar essa palhaçada. E assim foi. E graças a Deus, isso funcionou muito para que eu pudesse me recuperar. E a minha recuperação foi, assim, extremamente maravilhosa.
causa. Inclusive, o médico falou que eu nunca mais poderia fazer atividade física. E 3 meses depois do meu acidente, ele já estava liberando para fazer o CrossFit, que, né, no ponto de vista de muitos, aí é um dos esportes mais perigosos que Virou uma existe. paixão, né? CrossFit agora, Exatamente. quem acompanha a Kézia sabe que é uma paixão que Kézia vive O intensamente. esporte é Morro uma de inveja. paixão. Morro de inveja. Vamos lá, vamos Eu fazer um preciso, morro treininho. de inveja desse negócio. Eu preciso ir bastante. Eu e minha equipe toda aqui, ó, tá ali. Mas, Kézia, ainda falando sobre esse assunto, que esse assunto tá pano para manga, né? E é um assunto muito interessante. E seus filhos eram Meus filhos, pequenos, sim, adolescentes, né? é, Se hoje um tem 20, há 5 anos atrás 15, tinha 15 e o outro tinha 10. é. E aí, como é que foi voltar para casa igual um É, ciborgue? o, Saiu uma mãe linda e volta um ciborgue para casa. os meus filhos, eles souberam pela televisão, tá? Tudo Minha pela filha, pela televisão. televisão, a notícia chegou para eles pela televisão, então foi um impacto muito grande na vida deles. O meu filho mais velho, ele ele teve por várias vezes problemas de pressão por conta disso, Como é né? que ficou o E psicológico, né? tinha que parar no hospital, porque a notícia o tempo todo era: a Kézia não vai sobreviver. A Kézia não vai sobreviver. E se a Kézia sobreviver, ela vai ficar com várias sequelas. Vão ser várias sequelas. Inclusive, os médicos chegaram a falar para mim que, para minha família, né, que eu poderia ficar cega, que eu poderia ficar em cima de uma cama, perder os movimentos do lado direito, tudo isso poderia acontecer. E quase chegou a afirmar que eu iria perder a visão do lado direito por conta da pancada e por conta da raspagem que fizeram por trás, né, da córnea. Então, Deus é espetacular. Deus Olhar para Deus você é agora, espetacular. com essa história que você está contando, olhar para você agora, Deus é Deus é espetacular. maravilhoso. Deus é Esse muito cabelo é maravilhoso. seu. Esse meu, é meu. Cresceu. Deus é Tá aqui, ó, maravilhoso. Tá cresceu. bonito pra caraca, brilhando. Cara, que coisa E aí, fantástica. quando eu voltei para casa, aquela ansiedade, né, de ver as crianças, eles chegaram um pouquinho assim, né, com receio, porque eu estava muito debilitada, muito magra, e chegaram bem devagar e tal, ficaram paralisados, olhando assim para mim, mas ao mesmo tempo me abraçando e tal. E foi aquela festa. E alívio, né? Porque eu estava dentro de casa e, graças a Deus, por mais que eu estivesse debilitada, eu estava fora de perigo. Você manteve contato com o seu amigo, com o André, depois do Sim, acidente? Como sim. é que foi? O André, O Magno, também deu assistência a nenhuma vocês? assistência. Essa não. Não, ele desapareceu, na verdade. Eu nem sei quem é, tá? Não deu nenhuma assistência nem no dia do acidente. Ele, inclusive, ele saiu do local, Ele se né? apresentou Ele se posteriormente à apresentou polícia, né? depois, tá? Agora o André não. O André, ele chegou a pular no mar, porque ele falou que quando eu recebi a pancada, eu estava de colete, mas eu caí, né, de bruço. Então ele falou que a primeira reação Segurar, né? era ele mergulhar justamente para virar. E ele Provavelmente que é o desmaiado, se tivesse de bruço, né? É exatamente, afogado. exatamente. Então ele falou, ele conta que ele me abraçava e como a pancada foi na cabeça, ele via tudo. E ele falava: Kézia, eu naquele momento foi Deus mais uma vez, porque eu não conseguia olhar para você e eu também não tinha mais força, porque eu sou pesada, né? Eu não tinha mais força, eu nervoso, sem força e vendo o seu estado. E ali eu pensava: ela vai morrer, e pedia a Deus o tempo todo. E graças a Deus, né, Deus atendeu e o André, ele se manteve em contato comigo, me deu assistência e é meu amigo até hoje. Ai, que bom, que bacana. Pô, André, que Deus abençoe sua vida, tá bom, querido? Eu espero que a gente tenha contato também, para entender também um pouco de você, como é que foi isso e como é que tá andando o André por agora, né? Com certeza. Agora, deixa eu falar uma coisa que me chama muita atenção. Eu falo para você que a gente aqui abre o coração, né? Que a conversa ela é espontânea. E tem algumas coisas que a gente pega no ar. Seus olhos brilham muito quando você fala da sua irmã. Eu gostaria que você pudesse. Eu sei que você já deve ter feito isso, mas manda um recado para sua irmã, agradece a ela e chama a atenção dela. Fala assim: você tá viva? Fala, mano, eu tô viva. Não falei que eu ia sobreviver? Sabe? Abre o teu coração, manda um recado para sua irmã É, agora.
A minha irmã, ela, depois dos meus filhos, né, ou ali do ladinho dos meus filhos, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Sempre fomos nós duas, sempre, só nós duas. E quando eu passei pelo acidente, a minha irmã, ela era de Araruama, né? Trabalhava, tem dois filhos também. E muitas das vezes ela ia e voltava de Araruama no mesmo dia para poder ficar comigo no hospital. E depois de, de um tempo, eu soube que minha irmã chegou a se ajoelhar no hospital pedindo a Deus para levar, para tirar a vida dela no meu lugar, porque eu não conseguiria viver caso eu ficasse em cima de uma cama. E ela não, né? Minha irmã sempre foi muito mais calma. Eu sempre gostei de atividade física, eu sempre tive muito contato com muita gente, sempre tive, né, em grupos Rodeado de pessoas, né? rodeado de pessoas e tal. E Ela minha já é irmã, mais ela é comedida. assim, minha irmã era séria, eu era aquela boba da Uhum. família e ela era séria. Então ela se ajoelhou pedindo para Deus trocar, porque ela poderia, porque ela para ela não faria muita diferença, mas que eu não. Você faria falta. Eu não conseguiria viver em cima de uma cama. E ela foi muito, ela sempre foi muito presente na minha vida, mas na época do meu acidente, ali ela foi assim, meu braço direito, esquerdo, meus pés, minhas pernas, Foi tudo. sua Minha extensão, né? cabeça, que ela que pensava por mim. Às vezes eu olhava para você e queria falar se sua roupa é preta e eu não conseguia raciocinar e ela que completava as frases para mim. Então, ela foi e é tudo na minha vida. E no ano passado, em março do ano passado, em fevereiro do ano passado, a minha irmã começou a passar mal e foi levada às pressas para o hospital e foi diagnosticada com um tumor na cabeça. E foi tudo muito rápido. Ela era de Araruama. Na época, minha sobrinha, minha cunhada me ligaram. Kézia, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que sua irmã seja transferida e tal, que você consiga talvez uma vaga em algum hospital para ela. E graças a Deus foi tudo feito muito rápido, correndo, eu consegui. Mas ao chegar aqui, a minha irmã, ela já estava bem debilitada e entre o dia que ela foi no hospital em Araruama e até o último dia de vida foram apenas 10 dias. E ela chegou aqui numa quarta e ela perguntava, quando ela se internou em Araruama, ela perguntava o tempo todo por mim. Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? E queria que eu fosse para lá ficar com ela. Mas eu não podia ir porque eu tinha que estar aqui para resolver O justamente, translado dela pra cá, né? exatamente. Então, como eu sabia que ela ia vir para cá, né, eu não tinha aquela necessidade de eu estar lá. E aí foi feito dessa maneira. E na quarta-feira, quando ela chegou aqui, eu rapidamente fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, ela me viu e ela, né, teve aquele sorriso de Alívio. alívio, porque eu estava ali. E eu não pude ficar, porque não tinha, né, ela já estava num estado muito grave, não podia ficar acompanhante. E quando eu saí, eu falei, beijei, fiz carinho nela, falei assim, irmã, vou estar aqui e tal, só não posso ficar porque eu não pode, mas amanhã eu estou de volta. E no outro dia, quando eu cheguei, ela já tinha entrado em coma. Então, ela só queria me ver. A espera era só, Ela pôde te ela ver, pôde né? me Deus ver. proporcionou Ela isso, era né? 10 minutinhos que ela teve, foi 10 minutinhos ali que ela teve comigo. E aí depois, todos os outros dias, né, ela já esteve, ela ficou em coma e infelizmente não aguentou e veio a falecer. Isso tem um ano. Deus recolheu e ela tá te aguardando. É, eu nesse momento foi muito difícil para mim. Eu me senti muito culpada, me senti muito incapaz.
porque eu queria, por mais que fosse, né, eu vi aquela cena, eu falei assim, é uma cena que você não espera, mas é a minha oportunidade. Você queria devolver para sua irmã tudo aquilo que Exatamente. você havia Exatamente, recebido. exatamente. Foi isso que eu pensei. Pronto, chegou a minha chance. Porque eu falava que amava, fazia algumas coisas, mas para mim não era o suficiente. E diante daquela situação, como foi parecida com a minha, eu falei assim: pronto, eu vou ficar aqui todos os dias igual ela fez comigo. Eu vou orar todos os dias igual ela fez comigo. E eu vou cuidar dela como ela cuidou de mim, e ela vai entender que realmente o amor que eu sinto por ela também é igual o amor que ela sente por mim. E foi quando, né, eu me senti incapaz, porque eu falava, Deus, você não vai me atender, você não vai me atender. Mas aí, com o tempo, eu entendi que eu não podia orar para Deus. Na verdade, não é que eu, né, que eu não podia, eu até podia, mas eu comecei a pedir a Deus Para fazer a sua para fazer a vontade. vontade dele. E aí eu não queria que minha irmã também estivesse ali sofrendo. E quando eu comecei a pedir a Deus para que ele fizesse a vontade dele, a minha irmã, mesmo no coma, ela começou a ficar com o semblante muito melhor, muito mais leve. E Você ali, entendeu que ela te e ali eu entendia. entendi que ela sentiu a situação e que Deus estava levando, né, na verdade, ela né, dali, mas de uma forma leve, tranquila, sem nenhum sofrimento. E é isso. E ela deixou dois sobrinhos, deixou minha sobrinha de 18 anos, a Maria, que é o grande presente da minha vida também. Então hoje eu não tenho só três filhos, eu tenho meus sobrinhos que são meus filhos também. Combateu o bom combate, Com completou a certeza. carreira Com e guardou a certeza. fé. Isso, precisa desbloquear esse iPhone, ó. O negócio tava indo muito sério, tava ficando muito emotivo, tinha que ver alguma coisa para quebrar o clima. Mas é isso, quer dizer, a gente não quer aqui te arrancar lágrimas, não, a gente quer te entender, quer que você abra o coração e para que as pessoas possam entender quem é a Késia, né? A Késia de verdade. É uma mulher que, em muitas ocasiões, passa uma força, mas ela é tão frágil quanto você, só que ela não se limita à sua Não, fragilidade, né, Késia? sim. Eu sei dos meus momentos de choro, eu sei dos meus momentos difíceis, mas eu não me permito viver isso por muito tempo, né? Eu acho que a gente vive uma constante guerra, né? E se você está na guerra, você não quer perder e não pode ficar parado. Então é normal que você pare um pouco. Tem dias que você acorda e você realmente fica se perguntando: caramba, por quê? Por que tudo isso? Caramba, acabei de passar por isso, vou passar de novo por outra situação, né? Mas a gente tem que começar a avaliar os problemas do vizinho, a vida do vizinho. Porque uma vez eu ouvi de um amigo uma coisa que eu guardei e guardo comigo e que é muito válido. Eu acho que todo mundo tem que pensar dessa maneira. Eu passei por algo muito sério, um problema muito grande que foi meu acidente, um trauma muito grande. Mas isso não pode permitir que eu ache que o seu problema seja menor que o meu, porque eu já passei por algo muito grande. Então, porque eu passei por algo muito grande, ele quebrou o pé e está fazendo esse show todo porque ele quebrou o pé, mas espera aí. O que que significa o pé quebrado para ele? Então, assim, a gente precisa muito se colocar no lugar do próximo. Quando a gente começa a fazer essa comparação para o lado positivo, tá? Você começa a entender que problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, mas você não pode parar. Então, por que que eu vou chorar por algo que está acontecendo comigo se tem uma pessoa que está passando 1000 vezes algo muito pior? Por que que eu vou paralisar a minha vida se tem gente que está lá passando por algo 1000 vezes pior? Então, é bom a gente analisar sempre a vida do próximo nessa questão, né? Para comparar se realmente vale a pena você paralisar a sua vida e ficar chorando ou se vale a pena você correr atrás.
E não existe dor que não possa curar, não existe dor que não possa passar. Eu tenho existe uma frase que eu levo para minha vida: toda cicatriz, ela primeiro te machuca, depois ela te cura. Ô, Cola, boa essa. Entendeu? Então a cicatriz ela vem. E quando eu falo de E são cicatriz, inevitáveis, né? quando eu falo de cicatriz, eu não estou falando de machucado, não. Estou falando de cicatrizes normais da vida, de problemas que nós temos. Mas toda cicatriz ela vem com intuito. E depois que ela passa, ela te cura de algo. E ela vai estar ali, mas você vai estar curada. É Então, verdade. A marca vai estar aí para te lembrar do que você passou, exatamente, né? exatamente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta legal. E essa aí eu gostaria que você respondesse olhando para aquela câmera, falar para as pessoas o que que a vida te ensinou até hoje. A vida me ensinou a ser grata. Nós temos que ter gratidão por tudo nessa vida. Tudo, tudo. Até pelos momentos ruins. Sejam gratos. Sejam gratos, 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 gratos. E entenda que viver é servir pessoas, é ajudar pessoas, é passar para as pessoas que não é o fim, não acabou. Entendeu? Então, foi isso que eu aprendi minha vida toda, não só com o meu acidente. Existe algo que eu faço na minha vida hoje, né, que começou depois do meu acidente, que é em forma de gratidão, não para que eu possa vir a ser abençoada, porque eu já fui abençoada, então eu faço porque Deus já me abençoou e que me renova todos os dias. Eu acho que quando a gente começar a entender que o nosso papel na vida é justamente esse, tudo vai se tornar mais fácil, que é oferecer amor às pessoas, é servir pessoas, né? Eu tenho um projeto social que aconteceu depois, que deu início depois do meu acidente. E quando aconteceu o meu acidente, eu comecei a me cobrar isso. Aí eu falei assim, olha só, Deus me deu uma chance de viver novamente, perfeita como eu sou, como eu sempre fui. Eu vou viver por viver? Eu vou ser uma pessoa comum? Vou fazer valer a pena, né? Eu vou trabalhar, pagar as contas, cuidar dos meus filhos, treinar, passear. Mas e aí? O que que eu faço pelo próximo? O que que eu faço pelo amiguinho? O que que eu faço pela aquela pessoa lá que está numa situação que ele está achando que é o fim? Não. Eu não posso viver só para minha vida, Entendi. entendeu? Eu não tenho que viver só por mim. Então, Você entendeu que você tem uma representatividade mediante a sociedade, é tudo que te circunda. eu aprendi que não é sobre mim, que é sobre Deus. E Deus é amor. E quando você fala de Deus, você oferece amor, você oferece cuidado. E então nunca vai ser sobre mim, sempre vai ser sobre o que Deus fez na minha vida e sobre o que Deus faz através da minha vida, Você entendeu que é um instrumento, né? que eu sou o instrumento. Então vamos falar um pouquinho desse seu projeto social. Me conta, como é que funciona esse seu projeto social? Ah, esse projeto, aí Esse eu vou. bingo, esse bingo teu. Ai, meu denguinho, meu denguinho. Ele funciona já tem 4 anos, né? Dentro de uma das maiores comunidades, se não for a maior aqui de São Gonçalo, que é dentro do Salgueiro. O meu projeto começou pós o acidente. Uhum. Eu já tinha uma vontade no meu coração de fazer algo parecido. Eu fui criado dentro de uma comunidade. Mas graças a Deus, minha mãe sempre trabalhou muito, sempre correu muito atrás, trabalhou em casa de família a vida toda e sempre, na medida do possível, nós sempre tivemos as coisinhas. A gente sempre andou bem vestida, a gente sempre teve nosso alimento dentro de casa. Se não tinha carne, tinha um ovinho frito. Se não tinha o feijão, tinha o arroz. Sempre teve Mas uma sempre coisa, né? teve alguma coisa. Mas dentro da comunidade onde eu morava, tinha pessoas que não tinham, né, isso. E aí a minha mãe, ela já fazia esse trabalho, né, porque ela cozinhava muito bem, e aí ela pegava um pratinho e sempre dava para alguém que precisava. E com isso, eu cresci tendo isso dentro de O mim. exemplo arrasta, né? Eu queria fazer isso, e eu falava assim, caramba, eu vou crescer, eu vou trabalhar, vou ter dinheiro e vou Não sabia que ia fazer. crescer tanto assim, Eu vou, né? vou fazer, vou ter dinheiro, né? Muito dinheiro, e vou começar a fazer isso. Só que assim,
infelizmente, existem prioridades que não tornam prioridade na sua vida. Precisavam, né? Na verdade, a gente precisa ter algumas prioridades, mas essas prioridades acabam ficando de Em lado. segundo plano, né? Porque rotina, né? Enfim. E aí eu cresci, virei mulher, mãe, casei, trabalhei e tudo e essa vontade ficou aqui, mas não aconteceu. E quando veio o meu acidente, eu voltei do meu acidente e falei assim, não, Rejuvenescida, né? quando eu recuperar minha saúde, eu vou fazer, não sei como. Não tenho ideia, porque eu não tenho R$ 1, mas eu vou fazer. E aí, na época, eu conheci a Marcela, que é uma grande parceira, uma grande amiga que mora na comunidade do Salgueiro. E eu conversando com o motorista que trabalhava comigo na época, falando sobre esse projeto, sobre essa vontade que eu tinha no meu coração e que eu queria conhecer um local onde eu pudesse me apaixonar pelas pessoas daquele local. E aí ela, muito sem graça, falou assim: Olha, Kézia, não quero me meter, mas eu moro num lugar, eu acho que você vai gostar. Eu falei assim: não, eu quero ir lá conhecer. E fui conhecer, e foi o que aconteceu. Eu me apaixonei pelas famílias. O projeto iniciou, né, no antigo lixão de Itaoca, dentro do Salgueiro. Eu me apaixonei por todas as famílias. E ali eu já comecei a fazer um cadastro de todas as famílias. E eu vi que eram muitas, muitas. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu não tenho uma cesta básica. Como que eu vou fazer? E aí fui para a internet. Comecei a fazer apelo e pedir 1 quilo de açúcar, arroz, e aí iniciou o projeto e eu comecei com as cestas básicas. A primeira ação que foi feita, eu consegui distribuir 20 cestas básicas, eu não tinha Que uma, vitória, hein? eu consegui distribuir 20 cestas básicas há 4 anos atrás, e esse projeto ele começou a crescer. E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda, porque eu comecei a conhecer mais pessoas e comecei a conhecer as histórias dessas famílias. Então, não é um projeto onde eu vou lá, entrego a cesta básica ou qualquer, né, um remédio, como muitas das vezes quando eles precisam. É um projeto onde muito mais do que doar coisas materiais, eu dou o amor que tem dentro de mim. Então, muitas das vezes eu vou lá e eu não tenho nada, mas eu tomo um café com uma família, converso com outra família, sento na calçada com alguns. Dá Eles dão assistência, né? assistência, Atenção, né? exatamente. A gente começa a notar que muito mais que coisas materiais, eles precisam de pessoas que acreditam neles, pessoas que olhem para eles Que não se que não afastem se afastem, deles. que não criem essa barreira e que simplesmente aceitam um abraço. Muitos falam assim: eu me apaixonei pela Kézia porque Kézia chega aqui e abraça todos. Eles não sabem o que é isso. Entendeu? Por viver num momento tão delicado da vida, as pessoas não Sim, querem abraçar, não não querem, querem, não pensam querem. que Não, vão se não contaminar, vão, algo do tipo. como, Preconceito, né? exatamente. Discriminação. A gente precisa. E quando eu falo a gente, eu, você, todos nós precisamos todos os dias fazer uma autocrítica. Porque a gente fala muito sobre preconceito, mas será que nós não somos preconceituosos? Verdade. Será? Entendeu? Por que que muitas das vezes, a gente tem a oportunidade de estar num lugar como esse, entendeu? Para ajudar ou para fazer parte de algo que seja do governo, que seja algo, sei lá. E a gente não quer. A sociedade faz essa barreira. A sociedade no geral, É verdade. entendeu? Não é só quem tem dinheiro ou quem não tem. Todos nós fazemos essa divisão. É como se a cidade não pudesse se envolver com quem trabalha, com quem vive dentro de uma comunidade. Entendeu? E aí existe dois grupos. Existe um grupo dentro da comunidade que, de fato, gosta de viver aquilo, né? Porque vem de gerações em gerações, estão acostumados com aquilo e com aquilo e Tá não quer normal mudar para e eles. não quer mudar. E aí você não, de fato, você não consegue ter acesso porque eles não querem mudar. Então você vai fazer o quê? É verdade. Mas existe aquele grupo que está ali por falta de oportunidade. E o que eu mais escuto dentro, hoje eu atendo mais de 100 famílias dentro do Salgueiro. Entendeu? O que eu mais escuto
dessas famílias é a falta de oportunidade. Entendeu? Então, o projeto, ele funciona há 4 anos. Eu estou numa briga política para que ele venha crescer e expandir, não só de forma onde eu possa atender outras comunidades, mas que a gente possa levar para dentro das comunidades cursos preparatórios, tá? Que a gente possa gerar emprego dentro das próprias comunidades. É uma oportunidade aqui de falar até com os amigos que são empresários, né? As pessoas que têm as suas empresas. Dê uma oportunidade para quem está sedento por crescimento. Dê uma Exatamente. oportunidade para quem não teve a oportunidade de chegar na sua porta para entregar um currículo, né? Entra aqui no Instagram da Késia, coloca, olha, eu tenho uma empresa, nós temos aqui 5 vagas de jovem aprendiz, nós Sim. temos aqui 3 vagas para determinada coisa. Olha, manda para cá, vamos fazer um teste, vamos ver se a pessoa se adequa, né? E É só uma existe, oportunidade que as sim, pessoas precisam. e existe regras para participar do projeto, né? Não é entrou lá, quer eu vou fazer o cadastro e vou ganhar a cesta básica, a gente faz ações sociais, né, com frequência. Então não é só chegar lá, fez o nome, pegou a cesta básica, ou participou de uma ação social, ou fez um cursinho, ou fez algo e tchau. Não. Tá? Eu acompanho essas famílias, então eu sei da necessidade de cada família e eu sei do interesse delas. Então esse projeto é um projeto de grande importância, não só para eles, mas para, como você falou, para os nossos empresários, que muitas das vezes precisa contratar gente de fora. Nós temos pessoas aqui que só precisam de uma capacitação, lógico, porque eles não têm essa capacitação, e a capacitação e pós-capacitação de uma oportunidade. Eles precisam de uma oportunidade para gerar essa captação para ele. Precisa que alguém acredite. Exatamente. Eu fui criada numa comunidade. Hoje eu trabalho com a política. Mas sabe qual foi o primeiro emprego que eu tive dentro da política? Balançando bandeira. Foi uma oportunidade. Que Entendeu? Foi uma legal. oportunidade. E hoje eu sou uma pré-candidata. Então, assim, é a oportunidade. Você Entendi. precisa ter acesso a essas pessoas e dar oportunidade. Mas muitas das vezes as pessoas não querem nem ter acesso. Eu tenho algumas pessoas, alguns empresários que me ajudam com as ações sociais, mas falam assim: ai, que bom que eu tenho você como ponte, porque eu jamais iria pisar lá. Caramba. Só que existem pessoas maravilhosas, existem pessoas inteligentíssimas, muito mais que eu, muito mais que você, muito mais que grandes empresários, Só mas estão que escondidos. precisam, Só exatamente, que precisam precisam ter de uma oportunidade para oportunidade. aparecer, né? Sim, e eu tô nessa briga, eu faço isso de forma particular, né, pessoal, há 4 anos. Tá pedindo ajuda, indo para a rede social, mas hoje eu vou brigar para que eu venha, sim, ter o apoio e a ajuda dos serviços, dos nossos serviços públicos, do nosso serviço público, né? Utilizar a máquina, né? Utilizar Para que exatamente possa ao estar nosso favor, beneficiando. exatamente para as pessoas que precisam de verdade. Muito interessante. E aí você vê que você está trabalhando numa área, o seu projeto tem uma área que anteriormente foi um lixão, e por osmose, automaticamente são as pessoas mais humildes, mais simples, que tudo que precisam de uma simples oportunidade, né? A gente tem grandes exemplos aí de pessoas, o próprio Vinícius Júnior veio de uma comunidade, o Claudinho Bochecha veio de uma comunidade, estou falando só de São Gonçalo, que às vezes lá no íntimo da comunidade tem gente muito inteligente, muito capacitado, mas que infelizmente é tolhido e engolido pela máquina que não Sim, permite que ele se sim, apareça. exatamente. Mas isso vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que isso vai E mudar. como é que a gente faz para achar o teu projeto, para ajudar o teu projeto? Como é que quem está nos assistindo fala assim, poxa, eu me interessei, quero conhecer o projeto. Antes de você doar, conheça o projeto, né? Sim, sim, com Como é que a gente faz certeza. para Olha, chegar ao projeto? eu, infelizmente, né, o meu último Instagram, ele foi hackeado e eu não consegui recuperá-lo. E lá eu tinha todos, né, todas as ações, eu conseguia trazer um pouco mais de informações e acabei perdendo alguns conteúdos. Então eu precisei fazer um novo, que é Kézia Rodrigues, tá? E lá eu vou começar a divulgar um pouco mais.
Eu estou vindo como pré-candidata, então eu acredito que isso possa me ajudar bastante, mas independente do meu cargo, o projeto não vai acabar. O projeto O ele já projeto existe. existe, o projeto é meu, o projeto já existe, ele vai continuar. E se um dia eu até ficar desempregado e não puder trabalhar e ajudar com as 100 famílias que eu ajudo hoje, nem que eu ajude uma, eu vou continuar ajudando. E é de uma forma, é muito simples. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né? Me chamar lá no direct, que lá a gente troca, né, alguns contatos. E acredito muito que essa questão da oportunidade vai ajudar muito. Ajudar muito. E aí eu passo as informações, tudo correto. Eu não sei se você vai conseguir me responder, mas eu vou lhe perguntar. Segundo o que você já acompanha, porque aí você tem o dia a dia, você conhece pessoalmente as pessoas, qual seria um tipo de oportunidade que você acredita que poderia gerar? Por exemplo, um supermercado, Sim, uma oficina mecânica, sim. né? Esse tipo de oportunidade que a gente, você que está nos assistindo aí, que possa abrir essa porta para a pessoa já. Existe. O meu projeto, ele tem a parte de capacitação, Uhum. né? O que que nós vamos iniciar? Acredito que a partir do mês que vem, inclusive você, empresário, que tiver vontadezinha aí de me ajudar, a gente vai precisar de alguns materiais, né? E aí a gente vai iniciar o mês que vem. São cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, básicos, para que essas pessoas, para que essa, essas pessoas possam começar a trabalhar ali mesmo no Sejam local. inseridos no mercado de Ali trabalho, mesmo né? no local onde elas trabalham, onde elas moram. Moro. Por exemplo, a gente vai iniciar com o curso de manicure, tá? Uhum. E aí, como que vai funcionar esse curso? Nós vamos pegar uma pessoa que já é profissional da própria comunidade, tá? Que está desempregada e gerar um emprego para essa pessoa. E essa pessoa vai dar curso para o restante Formar novos formar profissionais. novos profissionais. Então aí a gente está gerando emprego para uma pessoa que já é profissional e que não tem uma oportunidade, tá? E nós estamos capacitando outros para depois ser inserido Você no está mercado de tá trabalho. reinserindo um profissional ao Exatamente. mercado de trabalho para gerar novas Novos, inserções. exatamente, da própria comunidade. Tá? Entendi. Então, hoje isso vai começar a funcionar dentro do Salgueiro a partir do mês que vem, mas a ideia é expandir para outras comunidades dentro de São Gonçalo. E aí entram os cursos de barbeiro, entram os cursos de eletricista, manicure, né, transista, cursos que o material não é um material caro, né? Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma unha, para iniciar, ela precisa de um alicate e um algodãozinho, né? Então, ali na sua O própria investimento é calçada, o muito investimento é muito pouco pouco. baseado com o retorno que ela vai Exatamente. adquirir, né? Sim, então ali a gente já consegue dar uma profissão a uma pessoa. E aí, mesmo que ela não consiga vaga num salão, por exemplo, ela consegue fazer a unha um pouquinho mais barato da vizinha, na sua própria casa, na sua própria residência, ali na sua sala, no seu quintal. E ali, Já é com ela da sua força de vontade, né? exatamente, a gente dá a oportunidade, né? E isso eu tenho certeza absoluta que vai funcionar muito bem. E a E gente precisa desse material aí para dar continuidade a esses cursos. o que que falta para esse projeto começar a andar para outras comunidades? Justamente a parte financeira, né? Que é a parte que eu não tenho, que tudo que eu faço, até para as ações sociais, eu vou juntando todo mês, eu tiro um pouquinho aqui, tiro um pouquinho ali, e aí depois eu vou para a internet fazer meu apelo, recebo as doações, faço aquela soma do que foi doado, o que sobrou, eu pego meu dinheiro, vou lá, compro, e graças a Deus Tá todas as suprindo. ações vêm subindo, vêm crescendo. Legal. Kézia, qual é o seu sonho? O meu sonho. Ai, gente. Olha, eu vou ser bem Kézia agora.
Vou ser bem Kézia, gente. Eu tô muito séria aqui. Eu vou ser bem Kézia. O meu sonho, de verdade, é. Infelizmente, muitas das vezes a gente é muito reconhecido pelo físico, né? Pela aparência. E isso às vezes me deixa um pouco triste. Isso às vezes, por mais que eu seja vaidosa e me cuide, eu não quero que as pessoas me olhem como uma mulher bonita. Eu quero que as pessoas me olhem e falem assim: caramba, essa é a mulher do projeto, essa é a mulher que esse ano, que esse mês colocou 200 jovens trabalhando. Essa é a mulher que botou 300 pessoas dentro do Salgueiro para fazer um curso. Essa é a mulher aí que está dando oportunidade para pessoas para terem vidas melhores. Quer dizer, você quer ser reconhecida por aquilo que você gera, Eu não quero. por aquilo que você apresenta. Exatamente. Na verdade, talvez não seja nem ser reconhecida, talvez seja conseguir fazer tudo isso, entendeu? E automaticamente, né, também ser reconhecida. Fala em fazer tudo isso. Quantas horas tem teu dia? Olha, 24 não, 24. dizem por aí, quem inventou essa questão das horas, que são 24 horas, né? Mas não O funciona seu muito não assim, tem isso não. não, né? Não, não tem muito, não. Não Tu tem, faz não. muita coisa durante o dia, Kézia, Faço muita muito. coisa, muita coisa. Como é que é a tua rotina assim? A gente já tá quase chegando no final, mas me conta aí, como é que é a tua rotina? Acorda de manhã, bota a criança pro colégio, ajeita café, uma já tá ligando. Como é que é a sua rotina? É bem louca e confusa de vez em quando a gente queima o arroz, porque quando a gente bota o arroz para fazer e vai estender a roupa, esquece do arroz, aí sente só o cheiro, tem que sair Meu correndo, Deus! entendeu? Esquece um filho na escola, o outro não, mentira. Tá na escola, tá com as tias, não pode esquecer no shopping. Não. Não, assim, é bem corrida, né? É uma vida, mas eu não consigo ficar parada. Eu cheguei aqui da forma como eu cheguei, né? E É, eu falei assim, não, hoje eu vou fazer tudo diferente. Kézia Furacão. Eu vou fazer tudo diferente. O podcast, tô chique, né? Vou chegar lá como, ó, Até a bonita. página 2. Até a Vou página chegar lá 2. bonita, vou chegar lá, ó, né? Mas não adianta. Então, a minha loucura acaba me ajudando com Acaba sendo a natural a sua loucura, natural. né? Eu Porque, quero. Desculpa-me. sim, Eu quero te agradecer porque eu estava até te acompanhando. Você passou um período agora de 4 dias extremamente delicado da sua saúde, né? sim. E você, assim que se restabeleceu, que ainda aparentemente não está nem 100%, mas você veio logo, né? Aceitou o nosso convite, veio para participar do nosso podcast. Quer dizer, praticamente o primeiro compromisso oficial que você está tendo posteriormente. E eu imagino uma pessoa que precisa de 30 horas por 4 dia. dias parado. Exatamente, eu imagino. É um ano. Meu 4 Deus, dias parado tem é um uma ano. poeira ali. Eu, ago- eu acordei em 2025, totalmente perdida. Eu falei assim, gente, aonde eu estou? Mas foram 4 dias aí e doente, mas com a cabeça a mil, pensando no que vai fazer, no que tem que fazer, como vai fazer, entendeu? E agora como que eu vou correr atrás do tempo perdido, né? Mas a gente tem que entender, e eu tô me policiando em relação a isso, que também é preciso respirar para que a mente também funcione, porque muita informação às vezes te trava. Né? Então, a minha loucura é uma loucura do bem, mas às vezes é cansativa. Cansa. Vou falar mais um assunto muito legal aqui, antes da gente entrar na parte final. Conte pra nós aí como é que foi ver o Filhão participando do Campeonato Mundial de Luta Livre, né? Agora tá vendo a prole prosseguindo, não vai estar condições, não vai ter condições, vai estar em todos, mas tá sempre apoiando, Sim, né? sim. E aí conta pra gente como é que foi O isso. Kelvin, o Kelvin ele tem muito esse lado meu, né? Eu sou muito ligado ao esporte, eu gosto muito de. Até porque eu sempre fui muito agitada, então o esporte me deu um controle. E o Kelvin puxou esse meu lado. E o Kelvin, ele é muito bom, ele é ótimo. Você é mãe. Não, ele é bom. Ele é muito bom. Tá, Ficou em terceiro lugar, né? eu pego no pé dele, às vezes, vai dormir cedo, acorda cedo, tem que comer isso, tem que Olha comer a aquilo. disciplina. Né? Porque é um menino de 20 anos, né? Então,
Quer viver a vida, É um homem de é o 20 anos, mãe. menino, deixa o Mãe, é menininho. um homem de 20 anos. É o menino de 20 anos, então ao mesmo tempo que ele quer estar lá lutando, né, quer ter essa questão, né, do pódio, né, e ele gosta muito também, ele quer viver a vida. Então acaba não tendo muito aquele equilíbrio entre a responsabilidade, né, da competição e tal, e a rotina do dia a dia. Mas ele é muito empenhado, ele vai pra cima mesmo. Às vezes eu falo pra ele, brigo porque ele não bate, ele não desiste, o sangue tá escorrendo, ele tá lá, mas eu acho que teve a quem puxar. Eu acho, eu não posso nem brigar muito, Não porque sei no nem por final quê. todo mundo olha pra mim e fala assim, Kes, ele parece com quem, hein? Eu falei assim, eu não sei, porque eu não sou assim. Não sei de onde Eu veio. não sei, entendeu? E ele é maravilhoso. Na verdade, todos eles, né? As crianças são ótimos. Manda um abraço pros três aí para É, gente, em nome de... E para eu, suas sobrinhas também. eu quero mandar um beijinho pros meus amorezinhos, minha princesa. Gente, minha princesa é tão linda. Ela é linda, linda. O Davi é o do meio, que tem 15 anos, meu parceiro. Ele é o que não me larga pra nada. É o O Grude. Kelvin vai pro jiu-jitsu, a Kalana vai pro pai, vai pra ginástica dela. O Davi fica o tempo todo assim. É o Grude. Ele é o grude. São meus amores. Quero dizer também para minha sobrinha, para o meu sobrinho, o quanto eu amo vocês. Lembre-se que vocês nunca na vida de vocês vão estar sozinhos. Eu estarei sempre aqui, sempre, sempre, sempre. A mãe de vocês foi uma mulher incrível e deixou na verdade, não essa obrigação, entendeu? Mas essa honra que vai ser para sempre cuidar de vocês. Amo vocês. Legal, bacana. Gente, estamos chegando ao término do nosso podcast, mais um episódio do Pode Chegar. Para a gente tá sendo bacana demais pra caramba, a beça de montão, conversar com a Késia. De novo, quero pedir para você nos ajudar e fazer uma parceria. Mais uma vez, estamos com o nosso cenário aqui no Norte Studio. Tem aqui ó, o livro do apóstolo Robert que nós entrevistamos. Saiba quase tudo sobre o reino de Deus, saiba quase tudo sobre o Espírito Santo, imunidade espiritual. Tem mais um que ficou lendo. Tem ali o Pega Essa Senha no Seu Coração, do pastor Vitor Fernandes também. Meu amigo Pega Essa Senha que esteve aqui com a gente, compondo o cenário, além dos livros naturais já fazem parte do nosso cenário aqui. Amei o livro do Kobe, tá bem aqui, ó. Aqui a Kobe Bryant, sou fã pra caramba deste camarada. Estamos chegando ao término de mais uma edição e eu gostaria de terminar, e um pouco antes de terminar, pedir para a Kézia deixar as considerações finais, deixar uma mensagem para quem nos assiste. Kézia, fica à vontade. Muito obrigado por atender o nosso pedido, por abrir o coração e a gente se conhecer um pouco mais, É. né? Fiquei muito à vontade, viu? Fiquei mega à vontade. Queria muito agradecer a oportunidade. Queria de verdade dizer o quanto isso aqui está sendo importante para mim. Não para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da Késia. Eu tenho um testemunho de vida que as pessoas precisam ouvir, entendeu? E quantas vezes for necessário eu falar e eu contar, eu vou contar. Então eu quero dizer para você que está aí, que ouviu um pouquinho da minha história, eu estive entre a vida e a morte. Eu acho que de tudo que a gente pode pensar na vida, a morte é a pior delas, porque é o que não tem solução. É irrevogável. Entendeu? Então, chorar faz parte, a gente ficar triste faz parte, mas para Deus nada é impossível. Então, caso você esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema que você esteja louco e não sabe o que fazer, porque para você não tem mais solução, acalma o seu coração. Faça como eu fiz há 4 anos atrás, entrega tudo na mão de Deus, porque a minha vida se transformou depois que Ele me tirou daquela situação. Então, se a minha vida se transformou da forma como se transformou, com certeza Ele pode transformar também a sua, e eu tenho certeza absoluta que isso daí vai ser assim, ó. Depois você vai contar igual eu tô contando aqui, rindo muito. Ah, legal, bacana. Galera, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Pode Chegar. Acompanhe nossas redes sociais, tá bom? Se inscreva, curta, compartilhe.
Bora. Bora fazer dar certo? Misericórdia.